Esses dias eu fiquei refletindo a respeito do celular e das redes sociais. E na moral, eu gosto do celular. Se deixar, eu fico horas mexendo nele e vendo a vida alheia dos outros no Instagram. Muitas vezes vendo coisas inúteis, na verdade. Mas de verdade, ao mesmo tempo que eu gosto de ficar distraído da realidade, eu odeio perceber que eu perdi 3 horas da minha vida no celular, mexendo nas redes sociais, vendo coisas inúteis, fazendo literalmente nada. 3 horas fazendo literalmente nada. Muitas vezes perdendo todo esse tempo tentando preencher o tédio com uma dopamina barata. E o pior de tudo é que depois disso eu tenho uma crise existencial de como eu poderia ter aproveitado essas 3 horas. A autocobrança que eu já tenho dobra e a raiva de si mesmo aumenta. Às vezes achando que eu sou um inútil por ter ficado 3 horas fazendo nada. E é nessas horas que eu simplesmente fico perdido. Às vezes eu tinha coisas importantes para fazer naquele dia e eu simplesmente não fiz por ter ficado rolando um feed infinito. E eu não lembro do que eu vi. Eu simplesmente assisto, fico 3 horas vendo coisas inúteis e eu simplesmente não lembro. Mas aí, depois de ter ficado meses nessa situação, eu pensei o seguinte: eu vou ficar sem redes sociais. E vou tentar dar uma parada de mexer tanto no celular. E realmente eu tentei parar até que um momento eu consegui parar um pouco. E a primeira coisa que você sente quando você realmente para, você desinstala o Instagram e para de ver essas coisas, você simplesmente sente um vazio, uma solidão. Parece que você tá sozinho nesse mundo. Mas por que eu sentia isso? De verdade, eu acho que a solidão que a gente sente não passa da abstinência de não acompanhar mais aquela pessoa no Instagram. Que, na real mesmo, falando a real, não passa do vício que você tem na rede social. De ver a vida alheia das pessoas. De ficar se comparando às pessoas. Porque meio que o seu cérebro se acostumou com aquela rotina. E um exemplo para mostrar essa conectividade que a gente tem hoje em dia é que antigamente eu assistia aqueles youtubers de Minecraft, sabe? E às vezes eu tava em uma reunião de família e eu simplesmente largava todo mundo lá conversando e ia assistir alguma coisa, porque às vezes tava chato, né? E tipo assim, eu lembro que tinha um parente meu que chegava em mim e falava: "Nossa, Thiago, você está viciado nisso. Você tem que pegar e parar de ver isso e conversar com a gente lá." E realmente, ele não tava tão errado, porque no fundo, né, aquilo lá você pode assistir qualquer hora, né? E os seus parentes você não vai ter a todo momento na sua vida. O engraçado é que hoje em dia, aquele mesmo parente que falava que eu não conversava com a família, nas reuniões de família, no churrasco, essas coisas, quem faz isso é ele. Quem não conversa, quem fica rolando uma tela infinita é ele. E longe de mim querer julgar ele por isso, porque às vezes até hoje eu dou uma fugida desses rolês aí. E eu não tô querendo te julgar também se você faz isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, a sua mãe te xingava muito por ficar no celular, de não fazer nada útil no seu dia. E hoje em dia quem fica no celular demais é ela. Hoje quem fica demais no celular é o seu avô. Hoje quem fica demais no celular é o seu pai. É um negócio tão viciante que pegou até as pessoas mais velhas. Então não é só as pessoas novas que estão ficando muito no celular. Porque agora as redes sociais, elas aceitam qualquer público. Porque a sua mãe provavelmente tá rolando no feed infinito, vendo fofoca de famoso e receita de bolo. E cara, tem diversos vídeos falando do vício em celular, o vício em redes sociais. Mas essa parte que a gente tá perdendo muito contato com as pessoas à nossa volta, eu não vejo tanto. Parece que quanto mais conectados a gente fica, mais sozinhos nos tornamos. Aí você me pergunta: ok, Thiago, eu consegui pensar no que você estava dizendo, refletir sobre o que você estava falando. E eu quero sair da rede social. Só que eu não consigo. É como se tivesse uma conexão tão forte com aquilo que eu tô vendo que eu não consigo sair. E pessoa que tá assistindo esse vídeo e tem essa mesma dificuldade, que eu também tenho. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não tenho dificuldade de sair das redes sociais, porque é difícil. Às vezes eu fico um pouco, às vezes eu saio, às vezes eu saio por um tempo, depois volto. Então é uma questão complicada mesmo. Mas assim, a primeira barreira que a gente tem quando a gente tá parando de usar as redes sociais é a solidão. Porque eu vou ser sincero com vocês, eu ficava no TikTok, no Instagram, mais ou menos umas 8 horas por dia. Então, depois de muito tempo com essa mesma rotina de 8 horas seguidas, eu percebi que eu tava perdendo muito tempo.
muito tempo da minha vida. E reparei nesse comportamento. E depois de muito esforço eu consegui desinstalar o TikTok. Depois de um tempo foi o Instagram. Mas logo que eu desinstalei e fiquei 1 semana, 2 semanas sem redes sociais, eu me deparei com aquela sensação de não pertencer a nada. Literalmente não saber mais de nada das redes sociais. Porque o pessoal que eu convivia chegava em mim e falava sobre algum meme que tinha viralizado naquela semana. E vocês sabem, né? Que é aquele tipo de meme que dura umas 2 semanas e depois a pessoa desaparece completamente. E eu tentava entender esse meme por 2 semanas. 2 semanas tentando entender esse meme até outra pessoa chegar em mim e falar sobre outro meme. E aí eu comentava sobre esse tal meme que ela tinha me falado há 2 semanas atrás, a pessoa nem lembrava mais. Então eu percebi que basicamente eu não entendia mais nada sobre memes. Mas o que eu realmente entendi é que às vezes você estava vendo algo tão fútil que no mesmo instante que você via, você já esquecia. Você não lembrava mais. É uma parada às vezes tão inútil que você nem lembra. Se eu te perguntar o que você lembra do último TikTok que você viu, do último Reels que você viu, você vai lembrar? Acho que não, né? E foi pensando nisso e refletindo sobre essas coisas tão inúteis que às vezes a gente vê e a gente nem lembra, que eu sinto que a gente perdeu aquela conectividade que a gente tinha com os criadores de conteúdo de 2014 ou 2015 no YouTube. Porque hoje em dia você não tem aquela mesma conexão. Parece que as coisas são tão rasas hoje em dia. Porque simplesmente, cara, você percebe que uma pessoa viraliza num dia e no outro dia ela já desaparece, some da internet, desaparece totalmente. Você literalmente não sabe onde ela foi parar. Parece que tudo hoje em dia ficou tão estimulante que acabou ficando frio. Simplesmente esfriou essa relação de criador de conteúdo e o fã. Eu não digo isso do YouTube, porque eu não considero o YouTube como uma rede social, mas eu digo com as outras redes sociais. Ah, mas aí você me pergunta, como que se tornou tão frio uma relação no Instagram, sendo que a pessoa posta uns 50 stories por dia? Porque ela só mostra aquela parte que ela tá feliz. Ela só finge que ela tá feliz, ela não mostra o momento de tristeza dela. E se mostra, ela maqueia bem isso. E às vezes, aquele momento de tristeza pode ser só um marketing. É tudo questão de vender a imagem. Não sei, cara, às vezes eu acho que antigamente, como não tinha essa questão de ganhar muito dinheiro com a internet, parecia que as coisas eram mais verdadeiras. Nossa, cara, eu desviei bem do assunto do roteiro, mas vamos voltar. E voltando pro assunto que eu tava comentando no começo do vídeo, é que quando você tá sem Instagram, você fica fora da vida alheia das pessoas e você se depara com aquela sensação de solidão. Principalmente se você é uma pessoa que fica bastante em casa, é uma pessoa que não sai tanto. E um negócio que eu reparei também, que você pode fazer para evitar essa sensação, é pensar na sua vida e no rumo que você está tomando. Pensar nos seus objetivos. Pensar nos seus objetivos atuais e estabelecer outros objetivos, se você não tem tantos. Tipo, eu quero focar na academia, eu quero sair mais de casa, eu quero conhecer gente nova, eu quero ler um pouco mais. Tipo, tem muitas coisas que você pode definir como objetivos. Mas enfim, eu tô falando tudo isso de objetivo porque, cara, quando você sair da rede social, você tem que ter um objetivo. Tipo, aproveita o tempo que sobrou e faça o que você quer fazer da vida. Aproveite o tempo. Porque quando você não tem um norte, um objetivo, um foco para seguir, simplesmente vai voltar o vício das redes sociais. E vai por mim, volta mais forte. Isso com qualquer vício. Cara, a palavra-chave para resolver esse problema é simplesmente desapegar. Desapegar da ideia que você tem de que você só vai estar feliz ou se sentir realizado vendo a vida alheia de outra pessoa nos stories. Ou sei lá, ter aquela vontade imensa de ver a vida daquela pessoa. Porque você não precisa saber da vida daquela pessoa para sentir aquela sensação de acolhimento. E mano, se você realmente não consegue ficar sem saber sobre a vida de tal pessoa, manda um zap pra ela. Ai, mas eu não tenho o zap da pessoa. Então, será que essa pessoa é tão importante assim pra você? Será que essa pessoa é tão importante na sua vida? Acho que não, né?
Cara, o engraçado é que eu tava pesquisando sobre o tema desse vídeo mais cedo e descobri que a psicologia descobriu uma nova fobia, que é a nomofobia, que é simplesmente o medo de ficar sem celular, medo de se sentir desconectado das pessoas por falta do celular. E o mais impressionante é que, mesmo não sendo um transtorno mental legítimo, ela contém sintomas de outras fobias que tem aí no mundo, como ansiedade, tremores, agitação e dificuldades respiratórias. E o pior é que a pesquisa concluiu que as pessoas que contêm baixa autoestima e extroversão podem ser mais propensas para ter essa nomofobia. Até o nome desse negócio é difícil. E uma informação impressionante, na verdade assustadora, que eu anotei aqui, é que, de acordo com esse estudo, aproximadamente 21% da população adulta sofre de nomofobia grave e cerca de 71% tem moderadamente essa fobia. Eu não preciso mais dizer nada, né? O mais intrigante é que essa fobia, ela não causa só sofrimento emocional imediato, mas também ela pode ir piorando ao longo prazo, piorando o seu bem-estar em geral. Isso só mostra o quanto a gente é dependente do celular. Eu não te julgo, eu não te culpo por isso, porque hoje em dia tem criança nascendo com o celular na mão. Hoje em dia, essa conectividade se tornou normal. Por isso, a gente tem que reservar um tempo para pensar sobre como as redes sociais estão afetando o nosso dia a dia e o nosso bem-estar. Isso pode ser crucial para a sua saúde no futuro e no presente também. Esse vídeo, para mim, foi um desabafo sincero do que eu simplesmente acho sobre as redes sociais. E já tem um bom tempo que eu queria gravar esse vídeo e falar sobre as redes, o celular. Já é algo que já vem sendo construído na minha mente muito tempo para eu gravar esse vídeo. E eu simplesmente quis gravar agora. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Comenta alguma coisa aí se você gostou. Se inscrevam, deixem um like e eu agradeço de verdade. E agradeço demais quem assistiu o vídeo até aqui. Peço que deixe um like, se inscreva e comente. Isso vai me ajudar demais. E faz favor, sai do celular e vai beber água. Tchau.